Bom dia, pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai fazer uma atividade um pouco diferente, semana de prova bimestral, certo? Então, eu vou fazer uma aula de revisão com vocês. E aqui não vai dar para abordar tudo, né? Afinal de contas, a gente viu muita coisa, mas eu vou abordar o principal, que eu acho que vai ajudar bastante vocês e que é mais interessante de você. Não que é mais interessante, mas que é mais essencial de vocês manterem, tá bom? Então, a primeira coisa a gente vai começar falando dos três tipos de isomerias, tá bom? A gente falou todos os três, a gente estudou todos os três esse bimestre, e eles basicamente são isomeria plana, isomeria espacial e isomeria ótica. Mas antes de mais nada, vamos definir o que é isomeria, né? Isomeria são moléculas que têm a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes. Tá, e aí quando eu me digo estruturas, a gente vai abordar cada um dos casos agora, tá bom? Então, no caso da isomeria plana, ó, a gente tem a mesma forma molecular, porém estruturas planas, ou seja, as ligações se formam de maneira diferente. Dentro de isomeria plana, eu tenho tenho cinco tipos de isomerias diferentes. São elas a isomeria de função, ó, então aqui eu tenho um exemplo em que a mesma forma molecular eu posso ter ou um aldeído ou uma cetona. Eu tenho um segundo tipo, que é o de cadeia. Então, eu vou ter uma cadeia diferente, ó. Aqui eu tenho um met e etiprop, então tem um ciclopropano. E aqui do lado, ó, eu tenho um propeno. Então, são duas cadeias, duas moléculas completamente diferentes. Porém, elas têm a mesma fórmula molecular, tá bom? Mas são moléculas diferentes, então eles são isômeros de cadeia. Terceiro, eu tenho a isomeria de posição. Como assim? Então, aqui eu tenho a mesma função orgânica, no caso eu tenho dois álcoois. Só que um está ligado num carbono secundário e um está ligado num carbono primário, tá bom? Mesmo sendo uma mudança sutil, isso aqui influencia várias propriedades, entre elas ponto de fusão, densidade, às vezes até polaridade. Tudo bem? Bom, esse é um terceiro caso que é a posição. Nosso quarto tipo de isomeria plana é metaméria ou compensação. Isso aqui geralmente acontece com éteres, tá bom, gente? Acontece também com amidas e aminas. E o que que é? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um etoxi, né? Porque eu tenho dois carbonos, ó. Um, dois, etoxi, etano. E aqui embaixo, ó, tem um único carbono, ó. Tem um metoxi, aí é met, etiprop. Metoxi, propano. Então veja, eu tenho dois éteres, mas apesar dos dois serem éteres, eles têm funções completamente diferentes, tá bom? Ou ainda cadeias carbônicas diferentes. Isso então é o que a gente chama de metaméria ou compensação. E por último, a gente tem tautomeria. O que é a tautomeria aldeído-enol? É que, por exemplo, toda vez que eu tenho um aldeído, eu também vou ter um álcool com dupla ligação. Um álcool com dupla ligação a gente chama de um enol. E toda vez que eu tiver uma cetona, que também é um carbono dupla O, eu também vou ter um enol. Então, vou pegar a caneta aqui rapidinho, tá bom? Só para a gente falar disso aqui. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do aldeído. Eu tenho aqui um carbono dupla O, tá? Finge que isso aqui é uma ligação simples, tá bom? E um hidrogênio aqui. O que que vai acontecer, gente? Essa dupla ligação que está aqui, ó, ela desce, tá bom? E aí, aqui, ó, vamos supor que eu tenho um outro carbono, tá? Representadinho certinho. Aí vai acontecer o quê? Esse carbono vai fazer mais quatro ligações, né? Esse hidrogênio quebra e se liga aqui. Aí vai formar o quê, ó? Vai formar um negócio assim, ó, que fica em equilíbrio, fica acontecendo as duas coisas. Então tem um carbono dupla carbono ligado num OH. E essa molécula que eu acabei de fazer para vocês aqui, ó, isso é um enol. Isso aqui é um aldeído. E aí fica acontecendo o quê? Esse vira esse
e esse vira esse, e assim por diante. Então, isso aqui, gente, é uma tautomeria, tá bom? A posição do hidrogênio ele fica alterando. Então, ora eu tenho um aldeído ou uma cetona, ora eu tenho um enol, tá bom? Bom, isso aqui era a tautomeria. Ficou faltando a gente falar o que agora? Da geometria espacial. Bom, a geometria espacial, assim como nos outros casos, é um caso específico, tá bom? A gente vai falar um pouquinho dela agora. E isso aqui eu já passei, esses slides para vocês, o de cima também, tá? E o que que a gente está falando aqui, ó? Quando a gente fala de isomeria geométrica, que também chama de espacial, a gente fala que é a isomeria cis ou trans. Lembra do exemplozinho que eu dei aqui? A gente tem duas tábuas passando de um prego, né? Eu consigo girar tanto a tábua para a direita quanto para a esquerda. E isso acontece com as moléculas também, gente. Quando a gente tem ligações simples, as moléculas giram. Então, por exemplo, se eu pegar minha caneta aqui, ó, essa molécula que está aqui, ó, tá? Essa aqui é exatamente igual a essa aqui, ó. Ele só pegou essa parte da molécula, ó, e girou. E como tem uma ligação só aqui, ela pode girar, isso é normal. Agora, quando eu tenho dois pregos, ó, eu não consigo girar essa tábua mais. Ela está impedida, não consigo fazer isso. Então aqui, ó, quando eu tenho a molécula que eu tenho, por exemplo, dois cloros para cima, e uma outra que eu tenho o cloro para cima e um para baixo, ó, veja que aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio. Então, eu girei essa parte aqui. Só que agora, gente, aqui eu tenho duas moléculas diferentes. Porque eu não consigo mais, eu não tenho mais rotação. Isso aqui desapareceu. Quando eu tenho uma dupla ligação, não consigo ter rotação. Então aí eu vou ter moléculas diferentes. Isso aqui é o que a gente chama de isomeria geométrica ou espacial. E aí a gente sempre vai dar um nome de cis e trans. Já explico qual que é a cis, qual que é a trans, tá bom? Então, seguindo aqui, deixa eu pegar a caneta de novo. Opa, tá dando problema no mouse, gente. Bom, então aqui ó, tem cloro e cloro em cima, certo? Quando eu tenho os dois elementos iguais assim, ó, tá igualzinho aqui também. Eu falo que a gente tem uma isomeria do tipo cis. Quando eles estão alternados, ó, aí eu tenho uma geometria do tipo trans, tá bom? E o que que eu consigo ver, ó? Vocês estão vendo que aqui, ó, quando tem uma mola... desculpa, a gente falei de cis e trans aqui, dei os exemplos, mas eu nem vi que tava com ligação simples aqui. Se eu tivesse a dupla aqui, isso seria uma cis, tá bom? Bom, esse slide eu tinha colocado para exemplificar aquilo que eu falei no anterior, ó. Eu tenho ligação simples aqui, ó, então eu consigo girar. Essa molécula aqui, ó, só girei esse pedaço. Então, esse e esse são coisas iguais, tá bom? Bom, deixa eu pegar a borracha aqui. Bom, então são moléculas iguais porque eu tenho uma ligação simples, ó. Quando eu tenho a dupla, elas deixam de ser simples. Então, essa molécula da esquerda é diferente dessa da direita. E aí aqui, ó, aqui sim, eu tenho o que eu tinha colocado para vocês. Essa aqui que elas estão iguais, a gente fala que é cis. E essa aqui que os pontos são diferentes, a gente fala que é trans. Por que que isso é importante, gente? Dá uma olhada nessa molécula, por exemplo, com hidrogênio e cloro. E aqui está representado proporcionalmente o tamanho dos átomos, tá? O átomo de cloro, ele é maior que o de hidrogênio. E o que que a gente sabe? Ele tem uma carga eletronegativa, não tem? Quando é assim, o que que acontece? Nessa molécula aqui, ó, eu tenho uma carga muito mais polar, ó, negativa em cima, positiva embaixo, do que essa outra aqui, ó. Nessa outra eu tenho negativo, negativo, positivo, positivo. Então, das duas moléculas, a mais polar é essa aqui, ó, que está na esquerda. E quando eu altero a polaridade, eu altero uma série de outras propriedades. Eu altero ponto de ebulição, eu altero ponto de fusão, eu altero densidade, entre outras coisas, mesmo que eu tenha a mesma fórmula molecular, tá bom? Bom, isso aqui é um caso de isomeria espacial ou geométrica.
Tá, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui ainda. A gente vai depois passar um pouquinho da isomeria ótica, também rapidinho. Mas vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Pronto. Então aqui, ó, de novo, ó, é o mesmo exemplo da molécula anterior. E o que eu consigo ver, gente, ó? Aqui eu tenho o meu cis e o meu trans. A molécula cis, forma molecular, C2H2Cl2. A trans, C2H2Cl2. Massa molar, que é a massa, o peso molecular, quando somos de todos os elementos, iguais, ó, 97 gramas por mol, 97 gramas por mol. Mas agora, ó, olha o ponto de ebulição da molécula da esquerda, 60 graus. Olha o da direita, 49. Por que essa diferença? Como a molécula da esquerda é mais polar, e a gente já viu isso, a ligação polar é mais forte, a união entre essas moléculas é mais estável. Por isso que o ponto de ebulição da molécula da esquerda é maior que o da direita. Outra coisa que altera, mas aqui alterou bem pouquinho, dependendo de determinados casos vai alterar mais. Densidade, ó, a 20 graus Celsius. 1,28 grama por centímetro cúbico. A densidade aqui, 1,26. Por que a densidade é um pouco menor? Porque a ligação entre as moléculas, a polaridade é menor, tá bom? Então é isso. Quando tem geometria, isomeria geométrica ou espacial, essas propriedades são alternadas. Para mim ter isomeria geométrica ou espacial, eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso de dupla ligação aqui no meio. Cadê a caneta? Ó. Eu preciso ter uma dupla ligação. O que mais? Eu preciso que esse ligante seja diferente desse aqui. E que esse aqui seja diferente desse aqui. Esses aqui podem ser iguais. Não precisam ser. Podem, tá? Esse aqui também pode ser igual. Não precisa ser. Bom, enfim, acho que com isso a gente falou o principal que eu queria falar para vocês de geometria geométrica ou espacial. Isso aqui que eu tinha colocado no slide anterior, eu coloquei para vocês aqui, ó. Eu não lembrava que eu tinha adicionado esse slide. E aí aqui ele fala exatamente isso, ó. Se vocês olharem, R3 tem que ser diferente de R4, R1 tem que ser diferente de R2. Certo? Isso aqui é o principal. Por que não? Ó, aqui eu tenho um caso em que eu tenho R1 e R3 iguais e R2 e 4 iguais. Se eu inverter isso aqui, gente, vai mudar alguma coisa? Não, ó, vai continuar CH3 em cima e CH3 embaixo. Se eu inverter aqui, ó, vai mudar alguma coisa? Não também, TH em cima, H embaixo. Por isso que eles têm que ser diferentes, tá bom? Isso aqui é o mínimo para a gente ter isomeria geométrica ou espacial. Bom, a gente vai falar um pouco agora da isomeria ótica. Eu achei que tinha apagado todos os riscos, mas não. Bom, isomeria ótica a gente vai falar, vou ler a definiçãozinha para vocês, e aí a gente já vai ver isso aqui. Isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial, ou estereoisomeria, que estuda o comportamento da substância quando submetidos a um feixe de luz polarizada. Assim como em todo tipo de isomeria, os isômeros óticos possuem a mesma fórmula molecular, mas são diferenciados por sua atividade ótica. Primeira coisa, gente, vamos definir o que é luz polarizada, tá bom? Deixa eu pegar a caneta. Imagina que eu tenho uma fonte de luz aqui. Ela emite em todas as direções, não é isso? É o que acontece quando você acende uma lâmpada, por exemplo. Ela ilumina a sala por inteiro, não só um pedaço da sala. Quando você faz com que essa luz passe por um polarizador, que seria algo similar a um filtro, você consegue fazer com que só os raios da sua direção de interesse passe. Vamos supor que eu quero que passe só esse aqui. Então, o meu filtro vai bloquear todos esses raios nessas outras direções e vai deixar passar só esse aqui, tá bom? Um exemplo disso é um aparelho laser, aquele ponteirinho que a gente às vezes tem. Algumas pessoas têm, alguns professores às vezes usam até em lousa para ajudar a mostrar algum ponto, alguma coisa, principalmente quando a luz é muito grande.
Se vocês olharem o laser, gente, ele é um ponto de luz que ele não espalha. Ou ainda, ele espalha muito pouco. É um feixe de luz muito concentrado. O que é um laser, então? Nada mais é do que uma luz polarizada, tá bom? Bom, agora a gente já sabe que é luz polarizada. Vou pegar a borracha aqui. Bom, vamos lá. Opa. Continuando, então, nossa partezinha aqui sobre isomeria ótica. Ó, por exemplo, considere a molécula de ácido lático mostrada abaixo. Visto que ela não é simétrica, ela pode dar origem a dois tipos de ácido lático. E aí, ó, eu coloquei um asterisco no carbono quiral. Gente, toda vez que a gente estiver falando de propriedade de isomeria ótica, eu preciso ter algo que a gente chama de carbono quiral. E o que é o carbono quiral? Carbono quiral, gente, é um carbono como esse, em que eu tenho 4 ligantes diferentes. São todos diferentes, certo? Ó, diferente, diferente e diferente. E aí o que acontece? Ó, imagina que eu tenho um espelho aqui. Quando você levanta a sua mão direita no espelho, a imagem do espelho levanta para você a mão esquerda. A gente já falou disso. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma pinta no lado direito, na bochecha direita, quando ela se vê no espelho, ela vê a pinta na bochecha esquerda, porque o espelho, ele é como se ele tivesse um eixo de simetria com a gente, tá bom? Então, olha lá, eu coloquei essa molécula aqui, então essa aqui é a molécula normal, e aqui é o reflexo dela no espelho. Então, aqui se eu tenho COH em cima, eu tenho COH em cima. O H daqui tá com o H daqui. O OH daqui tá com o OH daqui. E o CH3 aqui com o CH3. Só que o que acontece, gente, quando eu tento pegar essas moléculas e colocar uma em cima da outra? Vamos pegar a caneta aqui, agora que eu apaguei de novo, e pensar nisso, ó. Essa parte vai ficar em cima dessa parte. Só que olha o que vai acontecer com o hidrogênio. Ele vai ficar em cima do CH3. Olha o que vai acontecer com esse CH3. Ele vai ficar em cima do OH. E o OH vai ficar igual. Então, essa molécula, gente, ela vai ficar igual quando a gente levanta a nossa mão. Por quê? Porque todos os 4 ligantes da molécula são diferentes. Então, o que a gente precisa, o mínimo que a gente precisa para ter um desvio da luz polarizada ou atividade óptica numa molécula é ter esse negócio que eu acabei de definir para vocês, que ele é o carbono quiral. Carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Para cada carbono quiral que você tiver, gente, na sua molécula, você tem 2 isômeros óticos. Então, se a sua molécula tem 2 carbonos quirais, você tem 4 isômeros óticos. Se ela tem 3, você tem 8 isômeros óticos. Se ela tem 4, você tem 16 isômeros óticos. Para quem quiser lembrar uma formulinha, é o seguinte: você vai ter 2 elevado a um número de carbonos quirais da sua molécula. Esse número é o número de quem, gente? O número de isômeros, tá bom? Bom, a gente definiu isso aqui. Agora, a gente já está sabendo, então, o que é o carbono quiral, o que é a isomeria ótica. Aí, gente, uma coisinha que faltou definir, ó. Vamos supor que eu tenha minha luz polarizada aqui, ó. Ela veio, se eu tiver só a molécula da esquerda, ó, ela desviaria para cima. Se essa mesma luz passasse nessa molécula da direita, ó, ela ia desviar para baixo. E se eu tiver quantidades iguais dessa molécula e dessa molécula que está na direita? Tá bom? Se eu tiver quantidades iguais, o tanto que ela desviou para cima, ela vai desviar para baixo. Então, essa molécula ali, essa luz, ela ia vir, desviar para cima, passar para essa molécula, desviar para baixo e sair na mesma direção que ela entrou. Quando eu tenho essas moléculas, ou uma solução, uma mistura com misturas iguais dos dois isômeros, a gente fala que a gente tem uma mistura racêmica. E uma mistura racêmica não desvia a luz, tá bom? Coisas importantes. Por que isômeros óticos são importantes? Porque o nosso organismo, gente,
e ele faz diferenciação disso aqui, tá bom? Então, por exemplo, muitas vezes uma molécula que é destro-giro, que a gente fala que desvia a luz à direita, ela reage no seu organismo, enquanto a que levo-giro, que desvia a luz à esquerda, mesma molécula, tudo igual, só tem essa diferença. Ela não reage no seu organismo. Uma delas pode ser um medicamento, enquanto a outra pode ser um veneno. A gente já teve casos disso, tá bom? Então, isso é muito importante, principalmente na indústria farmacêutica. O pessoal faz um controle muito pesado disso aqui, tá bom? Bom, a última coisinha que a gente vai falar hoje na nossa revisão é as nossas reações de substituição, tá bom? Então, esse aqui é o último slide de hoje, acredito. Deixa eu dar uma confirmada só. É isso mesmo. Gente, o que é uma reação de substituição? É quando eu tenho dois elementos, tá? Então, por exemplo, eu tenho a molécula aqui na minha esquerda, no caso um metano, e eu tenho um halogênio aqui na direita. Aí eu substituo um hidrogênio por um cloro. No caso aqui eu estou fazendo uma halogenação, é uma reação de substituição de um halogênio por um hidrogênio. No caso aqui, ó, ele usou um catalisador que é a luz. Aí ele formou essa molécula aqui, ó. Ah, professor, e o outro hidrogênio? Ele saiu e se ligou com esse cloro, ó, formou HCl. Gente, o que é importante a gente lembrar de reação de substituição? Você pode ter mais de uma substituição na mesma molécula. Porém, para fazer a segunda substituição, você vai precisar de muito mais energia. Para fazer a terceira, mais ainda. Para fazer a quarta, ainda mais. Então, o que acontece? Se eu tiver uma mistura, desse caso, de metano com Cl2, a primeira halogenação, a primeira substituição que eu vou ter, todas as moléculas vão virar CH3Cl. Depois que todas elas se formaram, se eu ainda tiver mais cloro, aí eu faço a segunda halogenação. E assim por diante, tá bom? Isso acontece com moléculas assim mais simples e também acontece quando eu tenho anéis aromáticos ou reação de substituição em aromáticos. Então aqui, ó, cadê minha caneta? Aqui eu estou fazendo uma halogenação no anel de benzeno. Estou substituindo por um cloro, um hidrogênio do meu benzeno. Esse hidrogênio vai se ligar com esse cloro, formar HCl. E aqui eu tenho meu anel de benzeno com um cloro. E aqui vale a mesma coisa, tá? Eu posso ter mais de uma substituição. Eu só vou precisar de mais energia e uma concentração maior de Cl2. Mas isso é possível. No caso aqui, ó, meu catalisador foi FCl3. Tem dois casos, gente, específicos que a gente também estudou, que é a sulfonação e a nitração. Então, a gente tinha lá a sulfonação era, a gente pega a molécula de ácido sulfúrico, tá bom? Eu não lembro agora se eu consigo trocar a cor disso aqui. Esse azul não tá legal. Só um minutinho, tá, gente? Tá, eu não lembro como é que eu faço para trocar essa cor aqui. Meio que passei sem querer. Tá, peraí. Acho que agora deu, gente. Só um minutinho. Bom, então vamos lá. Qual que é a reação de sulfonação? Então, tem meu ácido sulfúrico, H2SO3. Aliás, H2SO4. E aí a gente representa ele, para ficar mais fácil, gente, um negócio assim, ó. OH, H, ACO3. Aí, na hora que eu fizer a minha reação de substituição, isso aqui entra no meu benzeno, isso aqui reage com hidrogênio e forma água. Isso é o que a gente chama de sulfonação. E vai ter um outro que a gente vai chamar de nitração, que é a mesma coisa. Aí, para ficar mais fácil, a gente divide a molécula desse jeitinho aqui, ó. E aí o grupo que vai substituir o hidrogênio, ó, é esse grupo nitro, que é o grupo NO2. Na nitração, gente, a gente precisa de como catalisador o ácido sulfúrico, H2SO4. Na sulfonação, que a gente já usa o ácido sulfúrico, a gente precisa de um ácido sulfúrico muito mais concentrado.
que a gente chama de um ácido sulfúrico 120%, porque ele também tem a presença de SO3. SO3 reage com água e forma ácido sulfúrico, tá bom? Bom, é isso que eu queria colocar para vocês, tá bom? Boa sorte, boa prova para vocês. A gente se vê de novo na semana que vem, tá bom? Um abraço. Tchau.